Olá pessoal, sou a professora Fabiana Calisto, de Direito Civil. Vamos caminhar um pouquinho e ter algumas poucas noções sobre o direito das obrigações. Inicialmente, pessoal, eu quero perguntar para vocês o seguinte: quando eu falo em obrigações, o que é que vem na nossa cabeça? Nós sabemos que nós temos obrigações pessoais, nós temos obrigações para com o nosso país, mas aqui, o que é relevante para a gente? Entender a obrigação para o direito civil, as obrigações de cunho civil. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em obrigação, é importante que a gente compreenda primeiro que a gente está falando de um vínculo jurídico temporário que une credor e devedor. De que maneira? O devedor se posiciona de maneira a satisfazer o interesse do credor por meio de uma prestação. Ora, em outras palavras, na realidade é uma relação, é um vínculo obrigacional que liga o credor ao devedor, o interesse do credor ao devedor, sujeitando uma conduta do devedor ao credor. E eu pergunto para vocês, o que precisa existir nessa obrigação? Bom, eu já antecipei para vocês, precisa existir a figura do credor e do devedor, necessariamente, mais de um credor ou mais de um devedor, não interessa, mas é necessário que existam essas duas figuras atuando, é necessário que exista um vínculo jurídico, ou seja, não se trata de um vínculo familiar, não se trata de um vínculo de sociedade, enfim, esse vínculo tem que ter relevância para o direito e é necessário que haja um objeto. Já antecipei para vocês também que o objeto de uma relação obrigacional é uma prestação. Que prestação? Essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer. Bom, vamos entender com calma. Quando a gente fala em prestação, a gente fala numa conduta, numa postura, numa atividade que pode ser omissiva ou comissiva, a gente vai ver mais adiante, uma postura do devedor em favor do credor. Perceba, pessoal, que no caso de uma obrigação de dar, por exemplo, o objeto da prestação vai ser uma coisa, mas o objeto da relação obrigacional é a prestação. Bom, os slides vão explicar um pouco melhor, mas eu quero dizer o seguinte: imaginemos agora uma piscina. Imaginemos sim uma piscina. O professor Flávio Tartucci nos traz esse desenho que facilita muito a compreensão. Quando você imagina uma piscina e a parte funda da piscina, para que você alcance essa parte funda, você tem que pisar no raso, correto? Você só vai alcançar o seu pé no fundo da piscina se você passar pela parte rasa. Então, imaginemos, quando a gente fala numa obrigação, imaginemos essa piscina. Imaginemos que a parte de cima, a parte mais superficial, a parte superior dessa piscina, seria justamente a prestação. Seria o objeto imediato de uma obrigação. Por sua vez, o objeto mediato, que é aquele que está mais a fundo na piscina, o objeto mediato é aquele que está mais a fundo na piscina, é justamente o bem da vida que se quer proteger, é o bem da vida que se quer tutelar. Bom, então, o que eu estou dizendo para vocês? Existe uma piscina, na qual a parte mais rasa é o objeto imediato da obrigação, ou seja, aquilo que a gente toca primeiro, aquilo que os nossos pés tocam primeiro na piscina, e a parte mais funda, que é o objeto mediato, é o que está por trás, é o que está mais a fundo, é o que efetivamente nós queremos alcançar, é o bem jurídico tutelado. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês? O objeto imediato da prestação nada mais é do que o objeto mediato da obrigação. Vamos apresentar o desenho para que fique mais claro. O objeto mediato da obrigação nada mais é do que o objeto imediato da prestação. Fica claro, então, a gente entender que, na realidade, o bem da vida é aquilo que efetivamente a gente quer tutelar, aquilo que efetivamente a gente almeja com a obrigação. Só que, para isso, para que a gente alcance esse bem da vida, a gente precisa cumprir a prestação. E é justamente essa prestação que pode ser de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Quando a gente fala numa obrigação de dar, a gente tem que visualizar ainda que essa coisa, como eu falei para vocês, o objeto dessa obrigação de dar é uma coisa, é um bem. Essa obrigação de dar pode ser uma obrigação de dar uma coisa certa ou de dar uma coisa incerta. Sendo que, nós vamos ver mais adiante, a coisa incerta tem que estar especificada ao menos pela quantidade e pela qualidade. Ou seja, é algo que não é tão incerto assim, não é mesmo? A gente vai ver com mais calma que, na realidade, a coisa certa, a diferença é que todos os nuances, todas as peculiaridades dessa obrigação, todos os detalhes da prestação já vêm claros desde o princípio. Quando você acerta a prestação, quando você firma o contrato ou o instrumento
que seja hábil a viabilizar aquela prestação, você já sabe em que termos ela vai ser cumprida. Você já sabe a quantidade, você já sabe a qualidade, você já sabe a natureza. Todas as informações que você precisa, você como devedor, você como credor, todas as informações que você precisa para cumprir aquela obrigação já estão dispostas. No caso da obrigação de dar coisa incerta, não é bem assim que funciona. A gente vai ver adiante que a obrigação de dar coisa incerta só vai ser efetivamente concretizada, só vai ser efetivamente certificada em um momento posterior. Em um momento posterior, que é o chamado momento de concentração da obrigação. Aí sim é que ela passa a ser uma coisa certa. Mas ao menos, desde o início, ela é especificada pela quantidade e pela qualidade. Bom, eu falei para vocês também que há uma obrigação de fazer e não fazer. O que é uma obrigação de fazer? Pessoal, como o próprio nome já diz, uma obrigação de fazer é aquela obrigação na qual o devedor se compromete a prestar uma atividade, uma postura, uma conduta em favor do devedor. Ou seja, nesse momento, eu não estou falando em entregar um bem da vida, em algum bem físico, corpóreo, enfim. Eu estou falando de uma postura, de uma conduta. Eu, como devedora, me coloco de maneira a satisfazer a vontade do credor, o interesse do credor, com uma postura, uma conduta ativa. Essa é uma obrigação de fazer, ativa, prestar um serviço, enfim, eu me coloco de maneira a cumprir a satisfação o interesse do devedor. E a obrigação de não fazer? O que seria uma obrigação de não fazer? Bom, em poucas palavras, também como o próprio nome já diz, é uma obrigação que impõe ao devedor uma conduta omissiva. É um não fazer, é uma certa inércia. Exige-se do devedor que ele mantenha-se inerte diante de uma situação, que ele não faça alguma coisa, que ele não se posicione, que ele não atue de determinada maneira. É uma conduta, portanto, omissiva. Bom, vamos esquematizar o nosso raciocínio. A gente já viu o que significa uma obrigação, que é um vínculo jurídico transitório que liga o devedor ao credor, de maneira que o devedor vai efetuar uma prestação de acordo com o interesse do credor. E que prestação é essa? O que é a prestação? A prestação, como eu já falei para vocês, é o objeto imediato da obrigação. É o objeto imediato, é aquilo que a gente toca primeiro. É aquilo que primeiro a gente vê quando a gente fala de uma obrigação. É a prestação. Que prestação é essa? Fazer, não fazer ou dar. Dentro das obrigações de dar, esquematizando ainda de forma linear o nosso raciocínio, dentro da obrigação de dar, a gente já viu que a gente pode estar falando de uma coisa certa ou de uma coisa incerta. E dentro dessas obrigações, a gente tem ainda fazer, não fazer, sendo que a obrigação de fazer exige uma postura ativa por parte do devedor em favor do credor e a obrigação de não fazer exige justamente o contrário, ou seja, uma postura omissiva, uma postura de não fazer, uma inércia por parte do devedor. A gente vai ver também que o descumprimento por óbvio de uma obrigação de não fazer culmina justamente no fazer. Você descumpre uma obrigação de fazer quando você atua positivamente, da mesma maneira que você descumpre uma obrigação de não fazer, quando você atua omissivamente. A gente vai ver mais adiante todos os detalhes, mas eu espero que fique clara essa breve introdução. Nos vemos adiante. Bons estudos!